Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de setembro. Estamos no sábado da 25ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 9 ao capítulo 12, versículo 8. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias de tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do que teu Criador nos dias da juventude, lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a lua, a luz e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começam a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto. Porque o homem se encaminha para a morada eterna e os que choram já rondam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a rondana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Meu irmão, minha irmã, o Eclesiastes contempla a velhice com tristeza e melancolia. De fato, o tempo da velhice é marcada pela incapacidade de a pessoa poder desfrutar da vida. Ficar velho significa sentir no corpo a decadência progressiva dos sentidos e da razão. Sentir o avanço inevitável da demência. E, de fato, chegam os anos em que diremos, não sinto prazer neles. Na velhice, os guardas começam a tremer, os robustos se encurvam, as mulheres deixam de moer, as vistas ficam turvas, os ouvidos deixam de sentir até os ruídos, as canções cessam, os medos e os sobressaltos aumentam, a comida perde o gosto, a morte se aproxima. O tempo da velhice não assombra somente os idosos, mas também os jovens conscientes, pois eles também envelhecerão. A única alternativa para a velhice é a morte prematura. Por isso o Eclesiastes tem da juventude uma visão também negativa, pois a adolescência e a juventude também são vaidade. No Eclesiastes, vaidade não é sinônimo de narcisismo. Vaidade é a falta de sentido, o nada, o vazio da existência. Tanto a velhice quanto a juventude não passam de vaidade. Com efeito, o livro do Eclesiastes termina com as mesmas palavras com que ele começa. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Ou seja, a vida não tem sentido. Há somente o fim, ou seja, a morte. Aquilo que de mais nós precisamos, ou seja, uma razão para viver e morrer, simplesmente não existe. O inferno não é sofrimento. O inferno é nada. A falta de sentido, o gelo do vazio. Em uma palavra certeira, o inferno é vaidade.
Os rabinos que reconheceram que este livro é inspirado por Deus e o incluíram no cano bíblico, certamente foram sábios muito corajosos e inspirados por Deus. Eles perceberam que nós apreciamos melhor uma coisa pelo seu contraste. E o Eclesiastes é exatamente o contrário dos outros livros bíblicos. Os outros livros dão a resposta. O Eclesiastes suscita a pergunta. Graças a Deus, este livro foi incluído no cânon bíblico. De fato, nada há mais sem sentido do que uma resposta sem pergunta. É por isso que nós precisamos tanto do Eclesiastes. A pergunta do Eclesiastes é tão profunda e inquietante que só uma resposta ainda mais profunda pode satisfazer a mente e o coração de quem ousa fazer a pergunta. Sem essa resposta só há duas opções: ou fugimos da pergunta e a abafamos com desonestidade, ou fugimos da vida. Essas são as duas feridas abertas que infestam o mundo moderno. O Eclesiastes é o livro da Bíblia que o ser humano moderno mais necessita ler, pois ele é a primeira lição. Os outros livros são a segunda lição. O homem moderno não presta atenção aos livros da Bíblia, porque não prestou atenção ao Eclesiastes. Em tempos antigos, de fato, nós poderíamos começar a ler a Bíblia pelo Gênesis. Hoje, porém, precisamos começar onde está o nosso paciente. Ele está na vaidade das vaidades. Nada há de novo debaixo do sol. Os outros livros da Bíblia são como o tomógrafo. O Eclesiastes é uma máquina fotográfica. São uma série de fotografias verbais que nos ajudam a observar o que vemos. Muitas vezes nós olhamos sem observar, sem ver. A fotografia nos ajuda exatamente nisso, a olhar e ver e observar. A fotografia do Eclesiastes nos mostra como as alegrias desta vida são inúteis. O tomógrafo do Evangelho nos mostra onde podemos encontrar a verdadeira alegria.